Bezrat Hashem, Daf Nun Tet de Shabbat. Estamos na terceira linha do Daf Nun Tet, no meio de uma questão. A questão é com relação a um sino que recebeu impureza. Sabemos que como objeto que recebeu impureza para purificar, ele temos que destruir ele. Quebrando ele, ele se purifica. Agora a pessoa que tirou aquele ferrinho de dentro do sino, será que ele quebrou o objeto ou não? Falamos anteriormente que não. Isso perguntou a Gemara por que não. Ele está quebrando o sino. E vimos uma resposta de Rava ontem que aquela parte de fora do sino continua impura porque serve para bater numa rocha. Batendo numa rocha faz o barulho do sino, então não é considerado que quebrou o sino a parte de fora. A parte de dentro daquele ferrinho ficou puro já, porque não serve para nada agora. E agora a gente vê outra resposta de Rabi Yochanan. Rabi Yochanan amar hoi veroi legamei abomaim letinok. A parte de fora do sino, mesmo sem ser esse motivo que bate na rocha, ele continua impura. Por quê? Porque serve como uma madeira para um bebê. Fala Rabi Yochanan, mesmo que não serve para fazer um som ainda, mas serve para usar como uma madeira e já é considerado um utensílio que continua impuro. Vemos uma novidade aqui, que Rabi Yochanan não necessita que temos que usar o objeto para sua função fundamental, como o sino para fazer um barulho. É suficiente que serve para uma outra coisa, como usar como uma madeira, para continuar impuro. E a Gemara vai lidar com isso na frente. Fala a Gemara, Rabi Yochanan lobai men melachar rishoná. Rabi Yochanan não sustenta que precisa estar funcionando para como fazer o barulho do sino. Ve'atanya ve'kol kli asher yeshev alav. Fala a Torá, qualquer utensílio que usava, a pessoa que está impura, a impureza de zav, de corrimento, que sai dele um corrimento do membro dele, isso impurifica ele. Se ele colocou seu peso, sentou em uma superfície, a superfície está impura. E a cholka faseav yashav alea, kafat arkav yashav alea, yehetameh. O que acontece se usar, pegou um utensílio que serve para medir produção, um CA, um tarkav, que é metade de um CA, e ele pegou esse utensílio e usou ele como uma cadeira. Ele inverteu ele e sentou na parte de trás do utensílio. Será que também assim impurifica o utensílio? Ou seja, significa que ele não está usando uma cadeira para sentar, ele está usando um utensílio que serve para medir, para sentar. Será que também está impuro? Talmud lomar asher yeshev alav azav, mishem miyuchad be'yeshiva yatzazeh sheomrim lo amod v'naseh melachtenu. Fala a Torá, asher yeshev alav, uma cadeira que ele vai sentar, ou seja, constantemente ele senta nessa cadeira, aí está impuro. Porém, um utensílio que serve para medir, então falam para ele, amod v'naseh melachtenu, levanta aí desse utensílio, deixa a gente continuar medindo, ou seja, ele não está usando o utensílio como a ação fundamental do utensílio, o utensílio agora para medir, e está usando o utensílio para sentar, então a gente fala para ele, amod v'naseh melachtenu, levanta, e esse utensílio continua puro porque ele não pegou uma cadeira para sentar. Ou seja, a gente vê daqui já esse fundamento com relação a Tumat Midras. Essa impureza que o Zav está sentado é Tumat Midras, que ele colocou seu peso sobre uma superfície. Precisa ter a função fundamental do utensílio, como sentar, como deitar, aí recebe a impureza, senão não. Continua a Gemara. Rabi Elazar omer b'midrasot omrim amod v'naseh melachtenu, ve'en omrim betmeimet amod v'naseh melachtenu. Falou Rabi Elazar, somente com relação a Tumat Midras, a Tumá que o Zav colocou seu peso sobre a superfície e aí recebe a impureza, só aí tem essa condição que tem que ser um utensílio que a função dele é sentar, como uma cadeira. Porém, com relação a Tumat Met, a impureza do falecido, mesmo que o utensílio não serve agora para a sua ação fundamental, mesmo assim, recebe a impureza do falecido. Fala com Rabi Yochanan, vai discutir com Rabi Elazar. Rabi Yochanan amaral vomer betmeimet nas mãos v'naseh melachtenu. Fala Rabi Yochanan, mesmo com relação à impureza do falecido, se o utensílio serve para a sua ação fundamental, para a sua melachá rishoná, aí recebe a impureza do falecido. Se não, não. O que a gente vê daqui? Que Rabi Yochanan fala que mesmo com relação a Tumemet, se o utensílio serve para a melachá rishoná, recebe a impureza. Se não, não. E como pode ser que Rabi Yochanan fala com relação ao sino, que dá para usar a parte de fora do sino para usar como uma madeira. O sino serve para tocar, não para fazer uma madeira. Mesmo assim, ele falou que recebe a impureza, que ele ensina a parte de fora do sino. Então tem uma contradição entre Rabi Yochanan com Rabi Yochanan. De um lado, Rabi Yochanan fala que tem que ter aqui a ação fundamental com relação a Tumemet. E do outro lado, ele fala que não tem que ter a ação fundamental, a função principal do utensílio com relação ao sino. Fala Efur Kamaita.
temos que inverter as opiniões de Rabi Yossi ben Rabi Hanina e Rabi Yohanan. Temos que falar que Rabi Yohanan falou que serve a parte de fora do sino para bater na rocha, e aí faz o barulho, e Rabi Yossi ben Rabi Hanina falou que mesmo sem isso, uma vez que serve para mamadeira, então continua sendo impuro. Ou seja, a gente queria responder essa contradição, que Rabi Yohanan nunca falou com relação a um sino que serve como mamadeira. Ele foi a opinião que disse com relação ao sino que dá para bater na rocha. Pergunta a Gemara, mais razita da farta kamaita, efur batraita. Pergunta a Gemara, por que você decidiu inverter as opiniões na primeira discussão com relação ao sino? Podia inverter a opinião de Rabi Yohanan com Rabi Elazar. Ele falou que Rabi Yohanan foi aquele que falou com relação a Tmemet, a impureza do falecido, que não se fala mod venasem melachtenu, não se fala que tem que ter a ação fundamental do utensílio. Fala Gemara, Shamina leila Rabi Yohanan debai me'en melacharishonah. Responde que a gente já viu em outro lugar que Rabi Yohanan mesmo disse que tem que ter a melacharishonah, a ação fundamental do utensílio para receber a impureza. Detnan, sandal shel beimah shel matechet, tameh, um sapato que é usado para um animal, ou seja, aquele sapato de metal que o animal usa para não machucar seu pé, recebe a impureza. Lemai Hazi, pergunta a Gemara, isso que serve o animal não se torna um utensílio, tem que servir uma pessoa para ser chamada de utensílio. Para que serve esse sapato? Amarav, Rav Lishtot Bomayim Bemilchama. Rav falou que serve como copo numa guerra. Na guerra que a pessoa não tem um copo bom, ele pode pegar esse sapato do animal e usar como copo. Rabi Hanina Amar Rav Lasuch Boshem Bemilchama. Rabi Hanina fala que serve para misturar o azeite para colocar na sua pele, limpar as suas mãos na guerra. Rabi Yohanan Amar Beshar Sheborech Minakra Manichou Beraglav Veratz Al-Kotzin Valabarkanim. Rabi Yohanan fala uma outra função aqui, que esse sapato do animal serve como sapato para a pessoa na guerra, quando ele está fugindo, colocar esse sapato nos pés dele para não se machucar nos espinhos. E a gente vê três opiniões aqui, por que esse sapato do animal é impuro. Ou a opinião de Rav que serve como copo na guerra, ou a opinião de Rabi Hanina serve para untar o óleo na guerra, e a opinião de Rabi Yohanan serve como sapato na guerra. Mas bem Rav e Rabi Hanina, qual a diferença prática que sai da discussão entre Rav e Rabi Hanina? Se é o copo ou se é para untar o óleo? A diferença entre eles é se tem um sapato de um animal que está bem sujo, não serve para usar como copo mesmo na guerra, mas serve para misturar o óleo para untar a pessoa. Ou seja, conforme Rav, esse utensílio sujo não vai receber a impureza porque não serve como copo, e conforme Rabi Hanina, esse utensílio sim vai receber a impureza porque serve ainda para untar a pessoa. Ben Rabi Yohanan e Rabi Hanina, qual é a diferença prática entre Rabi Yohanan que falou que serve como sapato na guerra e Rabi Hanina que falou que serve para untar o azeite na guerra? E Kabenai Yodei Akir, a diferença entre eles é se está pesado. Se é um sapato bem pesado, não serve como sapato para a pessoa mesmo na guerra. Então, não recebe a impureza conforme Rabi Yohanan, mas conforme Rabi Hanina, continua recebendo a impureza porque serve para untar a pessoa ainda, mesmo que ele é pesado. Ou seja, a gente vê aqui que Rabi Yohanan disse que um utensílio, esse sapato do animal, recebe a impureza porque ele serve para usar como sapato na guerra para uma pessoa. Ou seja, ele não sustenta que serve como copo, por exemplo. Por quê? Porque um sapato, a função dele não é ser usada como copo, é ser usada como sapato. Daqui a gente vê que Rabi Yohanan, ele fala que tem que ter me'en melacharishonah, que para receber a impureza tem que ter a função principal do utensílio. Fala que Manavelô Beir Shelazav, não pode usar um enfeite que tem lá cidade de ouro. Mas Beir Shelazav, que cidade é essa? Se trata aqui de Jerusalém de ouro, Jerusalém de ouro. Por quê? Se usava um broche lá com esculpido no ouro a foto de Jerusalém. Esse era um enfeite que as mulheres usavam. Viramos a página que Davad Rabi Akiva Lidvito. Como Rabi Akiva fez para sua esposa, fez esse enfeite depois que eles tiveram riqueza. Com relação a esse enfeite, esse broche de ouro, fala Gemara, Tanu Rabanan lo tetzei isha beir shel zahav, ve'im yatzta chayevet chatat, verbimeir. Primeiro fala que a pessoa não pode sair com esse broche com esculpido a foto de Jerusalém, e se ela fez isso, ela tem que fazer um sacrifício de hatat. Conforme a Bíblia é uma carga. Por quê? Porque é muito pesado esse broche. Era um ouro bem pesado e era grande. E era uma carga para a mulher, não era um enfeite. Era um sinal que a mulher era uma mulher rica. Mas não é chamada de um enfeite conforme Rabi Meir,
e tem que trazer o sacrifício de Hatat como alguém que carregou uma carga em Shabbat. Chachamim ombrim, lo tetze, vem miatzta ptura. Chachamim falam que é um enfeite, mas é como aquele enfeite que é proibido a mulher usar na rua, porque talvez ela vai mostrar para a amiga que vai chegar a carregar na rua, por isso é proibido, mas não tem que trazer o sacrifício de Hatat, porque é um enfeite, não é uma carga conforme Chachamim. Fala com Rabi Eliezer, conforme Rabi Eliezer, a mulher pode usar esse broche de ouro tranquilamente, primordialmente não tem problema. Fala com Rabi Meir Kamir, qual é a discussão entre eles? Bimeir Savar Masuyum, conforme Rabi Meir é uma carga, como a gente já explicou, que é muito pesado, Virabanan Savi Tarshitu, Dilmashal Fom Mechav Aleiveat Eleatuye, conforme Chachamim, esse é um enfeite, e é proibido usar esse enfeite na rua Midirabanan, pelos sábios, porque talvez a mulher vai mostrar para a amiga e vai carregar isso. Rabi Eliezer Savar Mandar Kale Mei Pagbir Shlozav Shachashuvah, Veishachashuvah Lo Meshav Fom Mechavia. Fala Rabi Eliezer, é permitido usar essa Shlozav tranquilamente, porque quem usa esse enfeite é uma mulher muito rica e muito importante. A mulher muito rica e muito importante não tem o costume de ficar mostrando seus enfeites para outras pessoas. Portanto, não tem a suspeita que ela vai carregar isso na rua e pode usar conforme Rabi Eliezer. Continuando com relação a outro enfeite. Klila. Klila é uma coroa. Uma coroa não é aquela coroa redonda, é uma coroa meio círculo de uma coroa que se usava na testa. Rava Sarve Shmuel Shari. Rava fala que é proibido e Shmuel fala que é permitido usar. Agora tem dois tipos dessas coroas. Tem uma coroa que é feita de prata e ouro. E tem uma coroa que é feita de seda, pedras preciosas e fios de ouro. Agora a gente vai ver aqui qual é essa coroa que eles estão discutindo aqui, Rav e Shmuel. Fala agora de Anissa, Kuleama lo pligue de Assur, que pligue de Arukta. Já introduz a Gemara. Com relação a uma coroa de ouro, conforme essa versão, ou prata e ouro, é proibido conforme todas as opiniões. Mesmo Shmuel fala que é proibido. A discussão entre eles é com relação a uma coroa de seda que tem as pedras preciosas e fios de ouro. Mar Savaranis Haikar. Como tem lá fios de ouro, Rav sustenta que o ouro aqui é o principal. É como se fosse um enfeite. E tem a suspeita que ela vai tirar isso para mostrar para a amiga e vai carregar na rua. E conforme Shmuel, o principal aqui não é o ouro. O principal, o dominante aqui nessa coroa é a seda. É um tecido e não é um enfeite tão importante assim. E a mulher não vai querer mostrar isso para a amiga. Ou seja, conforme essa opinião, uma coroa de prata ou ouro, com certeza é proibido porque é um enfeite, a mulher vai mostrar isso na rua. E uma coroa de seda com fios de ouro e pedras preciosas, conforme Rav é proibido e conforme Shmuel é permitido. Ravashi Matre Lekula. Ravashi tem uma outra versão aqui da discussão entre Rav e Shmuel. Da Arukta Kuleama lo pligue de Shari, que pligue de Anisra. Com relação a uma coroa de seda, todo mundo fala que é permitido. Por quê? Porque a seda com certeza é o dominante aqui e a mulher não vai querer mostrar essa seda para ninguém. Que pligue de Anisra, a discussão entre Rav e Shmuel conforme Ravashi é com relação a essa coroa feita de metal, prata ou ouro. Mas Savar Dilma Shalafom Mechavia Veatilatuye, conforme Rav tem a suspeita que a mulher vai mostrar para a amiga e vai carregar isso na rua. Mas Savar Mandar Kalemei Pak Beklila e Shachashuvah Veishachashuvah lo Shalafom Mechavia. E conforme Shmuel, aquela pessoa que tem o costume de sair com essa coroa é uma pessoa muito importante. Uma pessoa importante não fica se exibindo, mostrando sua riqueza para outras pessoas e não tem a suspeita que ela vai carregar isso na rua. Conforme Shmuel, é permitido usar essa klila, essa coroa na rua. Ou seja, conforme a segunda versão, conforme Ravashi, a discussão entre eles é só com relação a uma coroa de prata ou ouro. Conforme Rav é proibido e conforme Shmuel é permitido, mas uma coroa de seda também conforme Rav é permitido. Continua com Manamar, Lei Rav Shmuel Bar Barchana de Rav Yosef. Falou Rav Shmuel Bar Barchana para Rav Yosef. Beferush Amar Talan, Mishmed Rav Klila Shari. O Senhor falou explicitamente para a gente que Klila, essa coroa, conforme Rav é permitido. O que aconteceu foi que Rav Yosef ficou muito doente, e esqueceu o estudo dele. E os alunos dele chegavam para ele e contavam coisas do estudo que Rav Yosef próprio tinha ensinado anteriormente. Um desses estudos era isso, que conforme Rav, a coroa é permitido. Rav falou que é proibido, Shmuel falou que é permitido. Então isso é uma própria Ravashi, que a discussão entre Rav e Shmuel era só com relação a uma coroa de ouro ou prata. E aí Rav falou que é proibido, e Shmuel falou que é permitido, mas uma coroa de seda, mesmo Rav falou que é permitido. E isso que se trata de Rav Yosef, que Rav falou que uma coroa de seda,
fios de ouro e pedras preciosas é permitido usar, como a gente falou anteriormente. Continua com falaram para Rav foi aquele que falou que não pode usar coroa em Shabbat. Falaram para ele que veio uma pessoa importante de Israel, Aricha, uma pessoa muito alta, Linardá, para a Babilônia, o Matla, e ele é manco. Vedarash Kilashari, ele falou que pode usar em Shabbat a coroa. Amar Mangavrab Aricha de Atla, e falou, Rav, quem é essa pessoa importante, muito alta, que está manco? Falaram para ele, Levi. Falaram que é uma pessoa chamada Levi. Shma mina nach nafshei de Rabbi Efes. Ve'ativ Rabbi Hanina bereisha. Ve'loava le'inish de Levi le'meitav gabei ve'kati le'acha. Falou, Rav, diz que Levi veio para a Babilônia, já entendia uma coisa que aconteceu em Israel. Então, em Israel foi o seguinte, Rabbeinu Akadosh faleceu, antes de ele falecer, ele falou que Rabbi Hanina bar Hama vai ser o Rosh Hashiva. Rabbi Hanina bar Hama não queria ser Rosh Hashiva porque tinha Rabbi Efes, que era mais velho do que ele. E ele queria respeitar Rabbi Efes, então ele falou que não vai ser Rosh Hashiva, e Rabbi Efes virou Rosh Hashiva. Agora, Rabbi Hanina bar Hama não tinha muito o que aprender de Rabbi Efes. E ele sentou fora do Bet HaMidrash e ficou com o Levi como Havruta estudando fora do Bet HaMidrash. Falou, Rav, disso que Levi veio para Babilônia, significa que Rabbi Efes faleceu, e Rabbi Hanina bar Hama virou Rosh Hashiva, e Levi não tinha nenhum Havruta e veio para Babilônia. Assim entendeu Rav. Fagmará Vedilma, ou seja, existe aqui uma pergunta para Rav, como que Rav decidiu isso, que Rabbi Efes foi o que faleceu? Vedilma nachnavshei de Rabbi Hanina, talvez quem faleceu foi Rabbi Hanina bar Hama, e Rabbi Efes que decai. Rabbi Efes continua sendo Rosh Hashiva. Veloavele inish Levi lemeitav gabei ve'kati le'acha. E por que Rabbi Hanina faleceu? E Rabbi Efes continua sendo Rosh Hashiva. Levi veio para a Babilônia porque ele não tinha nenhum Havruta. Fala Gemara, imita de Rabbi Hanina shachiv, Levi le Rabbi Efes me'avakai felei. Fala Gemara, se fosse que Rabbi Hanina faleceu, Levi ia sentar para estudar no shiur de Rabbi Efes, porque Levi tinha o que aprender de Rabbi Efes. Quem não tinha que aprender de Rabbi Efes era Rabbi Hanina bar Hama. Por isso entendeu Rav que quem faleceu foi Rabbi Efes, Rabbi Hanina virou Rosh Hashiva e Levi perdeu o Havruta dele. Fala que uma outra prova para esse raciocínio de Rav. Rabbi Hanina lo segue de lo malich, de que Ava kan nichanavshei de Rebbe, amar Hanina berab Hama yativ berosh. Fala Rav, quando o Rebbe, Rabbeinu Akadosh faleceu, ele estava lá falando que Rabbi Hanina bar Hama ia ser Rosh Hashiva. Falou Rav, uma vez que Rabbi Rebbe decidiu isso, mesmo que temporariamente Rabbi Efes virou Rosh Hashiva, mas com certeza vai se cumprir essa ordem de Rabbeinu Akadosh, porque está escrito que tive o Batzadikim, Vatikzar Omer, Vayakom Lach. Como está escrito que os Tzadikim ordenam e Hashem cumpre o que eles falam, e como Rabbeinu Akadosh decidiu que Rabbi Hanina bar Hama vai ser Rosh Hashiva, com certeza ele não vai falecer antes de ele virar Rosh Hashiva. Quem faleceu foi Rabbi Efes e Levi veio para cá. Explicou uma Arshal aqui. Levi e Rabbi Hanina bar Hama, eles eram Havrutot. Ou seja, Levi e Rabbi Hanina bar Hama, eles tinham o mesmo nível no estudo. Como você pode falar que Rabbi Hanina bar Hama, ele não tinha que aprender de Rabbi Efes e Levi sim tinha? Isso que falou a Gemara, que se fosse que Rabbi Hanina bar Hama falecer, então Levi ia estudar no shiur de Rabbi Efes, porque ele tinha que aprender de Rabbi Efes. Ele e Rabbi Hanina bar Hama eram o mesmo nível. Falou o Marshal o seguinte, Rabbi Hanina bar Hama não queria entrar no shiur de Rabbi Efes para não ir contra a ordem de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh falou que Rabbi Hanina bar Hama ia ser Rosh Hashiva, agora Rabbi Efes virou Rosh Hashiva. Se Rabbi Hanina bar Hama ia entrar e ia virar aluno de Rabbi Efes, ele está indo contra a ordem de Rebbe. Por isso ele ficou fora da sinagoga, estudando fora. Se ele está fora da sinagoga, ele não faz parte da yeshiva, agora ele não está indo contra a ordem de Rabbeinu Akadosh. Agora Levi tinham que aprender de Rabbi Efes, assim como Rabbi Hanina bar Hama tinham que aprender de Rabbi Efes. Porém, Levi, ele estava fazendo Havruta com Rabbi Hanina bar Hama, e se Rabbi Hanina bar Hama ia falecer, Levi ia entrar no shiur de Rabbi Efes tranquilamente. Isso fala o Marshal, por isso era uma prova que Rav falou que quem faleceu foi Rabbi Efes, Rabbi Hanina bar Hama virou Rosh Hashiva, e Levi, como era um nível como Rabbi Hanina bar Hama no estudo, veio para a Babilônia porque ele não tinha mais o que estudar muito na terra de Israel. Continua a Gemara.
Darash Levi ben Ardá Klila Shari. Então Levi veio para a Babilônia e falou que Klila, essa coroa, é permitido usar. E explica que o Bet Yosef, conforme o Rif e o Rambam, que Levi permitiu também a coroa de prata e ouro, como Shmuel falou que é permitido. Nafik Estrin Varba Klili Mikula Nardá. 24 mulheres em Nardá, naquele Shabbat, saíram com as coroas delas. Fala também outro caso. Darash Rabba Baravua B'Machuza Klila Shari. Rabba Baravua, ele falou em Machuza que é permitido sair com uma coroa. V'nafkutam Nesari Klili Mechada Mavua. E de um beco só, de Machuza, saíram 18 mulheres com as coroas delas em Shabbat. Amarav Yuda Amarav Shmuel Kamra Shari. Um outro enfeite agora. Pode usar Kamra. Fala o seguinte, quer dizer, câmara é um cinto muito enfeitado. Tem dois tipos daquele câmara, ou o câmara era de ouro, ou a câmara era de tecido, com fios de ouro e pedras preciosas. E cadê a Amri da Arukta? Tem quem fala que Rav Amarav Shmuel, ele permitiu câmara feita de tecido, mas câmara feita de ouro é proibido. Amarav Safra Mididehab Atalit Muzevet. E falou o sábio, é parecido com a alahá de um talit, que tem lá fios de ouro, que é permitido sair na rua com isso em Shabbat. Não tem aqui a suspeita que ele vai mostrar esse talit para o amigo, e então é permitido também esse cinto feito de fios de ouro e tecido, pode sair com isso na rua. Vei cadavre da Nisra. E tem uma outra opinião que fala que Rav Yudah Amarav Shmuel permitiu sair com essa câmara, esse cinto de ouro. E porque é permitido, é como se fosse um cinto de um rei. Um cinto de um rei era de ouro. E a alahá é que qualquer coisa que para o rei serve, também para o povo de Israel serve, porque todo os povos de Israel são filhos de reis, são os tzadikim, são os avot, eles são filhos de reis. Uma vez assim, eles também podem sair com esse cinto de ouro, uma vez que o rei pode sair com esse cinto de ouro. Amalei Ravina de Ravashi, Kamra e Emaina Mai. Perguntou o sábio, qual é a lei com relação aos dois cintos? Um cinto é o cinto comum da pessoa. E em cima desse cinto colocar um cinto de ouro. Será que pode ou não? Ou seja, explicando essa pergunta melhor. Dois cintos que a pessoa usa em Shabbat é proibido. É uma carga, esse segundo cinto está a mais. Seria um cinto comum. Agora perguntando, se é um cinto de ouro, que ele está colocando sobre um cinto comum, será que também é proibido sair em Shabbat? Ou esse segundo cinto é um enfeite e pode? Fala, Gmará. Amar leitre, mainika, Marta. Falou, Ravashi, você está perguntando para mim sobre dois cintos? Ou seja, não faz diferença se é um cinto de ouro ou um cinto comum, é um cinto a mais, é uma carga, é proibido. Amar Ravashi, ai de suka e de mafrahaita shari, veilo asir. Falou, Ravashi, Risuka é um pedaço de um tecido com um pedaço de um casaco. Eu entendo que é como um chale. Se esse chale tem mafrahaita são presas, fechos, que não deixam ele cair. Aí pode usar em Shabbat, veilo asir. Se não tem esses fechos, é proibido, porque talvez vai cair na rua e a pessoa vai carregar isso 2 metros da lezamot. Continua agora, velo bekatla. A Mishnah falou que não pode usar uma katla. Mas katla, o que quer dizer katla? Menaktapari. Katla é um babador. A mulher usava esse babador de enfeite, ou seja, era de ouro, é uma coisa importante, que ela prendia no pescoço dela para não sujar a roupa dela. Ela estava na rua, ela poderia querer mostrar isso para a amiga e ia carregar da litamoto, por isso é proibido usar esse katla em Shabbat. Lezamim. Lezamim são brincos. Aqui se trata de lismeah, fala Gmará. Se trata de brincos para colocar no nariz. Brincos que a mulher coloca na orelha, ela tem uma dificuldade de tirar isso em Shabbat. Elas usavam uns chapéus que cobriam também a orelha naquela época, e não tem aqui o receio que ela vai tirar esses brincos em Shabbat para mostrar para a amiga, mas brincos que estão no nariz dela, ela pode querer chegar a mostrar para a amiga e carregar em Shabbat. A Mishnah falou com relação a um anel que não tem um carimbo. Tinha anéis que tinha carimbo e tinha anéis que não tinha carimbo. A Mishnah falou que anéis que não tem carimbo não pode midirabanan. Fala Gmará, se tem carimbo, deve ser que é proibido pela Torá. É mais grave. Se tem um carimbo, então aqui realmente é uma carga. Almalav Tarshito. E aqui a gente vê que um anel que tem carimbo não é chamado de um enfeite para a mulher. A mulher não usa o carimbo para muita coisa, não manda cartas para muita gente,
Portanto, para ela não é um enfeite esse anel que tem um carimbo, é uma carga e é proibido pela Torá. Fala o Mino, uma pergunta de uma Mishnah em Kelim, conta isso que a gente falou. A gente falou anteriormente que um anel que tem um carimbo é uma carga para a mulher, a gente vê na Mishnah em Kelim que é um enfeite. Os enfeites das mulheres recebem impureza. E essa é a lista dos enfeites das mulheres. Katlaot, aquele babador feito de prata ou ouro. Nezamim, brincos. Vetabaot, e anéis. Vetabat ben sheleachotam, ben sheleachotam. E os anéis que têm um carimbo também é um enfeite. E também se não tem um carimbo é um enfeite. Vilismeaf, brincos que a mulher usa no nariz, são enfeites e recebem impureza. Ve'amar rabizera lokasha. Então tem a pergunta que a gente falou, na nossa Mishnah aparece que é uma carga, esse anel que tem um carimbo, a Mishnah que nem parece que não é uma carga, é um enfeite. Fala Gemara lokasha, Rabbi Nechemia Rabanan. Não é difícil essa pergunta, é uma discussão entre Rabbi Nechemia e Rabanan. Qual é a discussão entre Rabbi Nechemia e Rabanan? Detanya, Isha Mateche Vechotma Shel Almog Tmea, Isha Almog Vechotma Shel Mateche Teura. Como falou Tanakama, você tem um anel que é feito de metal, ou seja, a argola do anel é de metal, e tem um carimbo de madeira. O carimbo de madeira que não receberia impureza por si só. Por quê? Porque um objeto de madeira só recebe impureza se tem um cliquibul. Se tem um receptáculo, um pshuteklietz, uma vara de madeira não recebe impureza. E esse carimbo é como se fosse uma vara de madeira, porque não tem um receptáculo. Mesmo assim, falou o sábio que uma vez que a base do anel, a argola é de metal, então o principal é a base do anel e recebe a impureza. Porque conforme está na cama, se a base do anel é de madeira e o carimbo é de metal, está puro. Por quê? Porque a base aqui é de madeira e a gente fala, conforme está na cama, que o dominante no anel é a base. Fala agora Rabbi Nechemia Metamei, conforme Rabbi Nechemia, o segundo caso que a gente falou, que a base do anel é de madeira e o carimbo é de metal, está impuro. Que fala Rabbi Nechemia que o dominante no anel é o carimbo. Que a gente vê daqui, que é uma discussão entre Rabbi Nechemia e Tanakama. Rabbi Nechemia fala que o dominante do anel é o carimbo, e conforme Rabbanan, o dominante do anel é a base. A mesma coisa com relação à nossa pergunta. Nossa pergunta era que um anel que tem um carimbo, a gente não sabe se é uma carga ou é um enfeite. A nossa Mishnah parece que é uma carga. E na Mishnah em Kelim parece que é um enfeite. Eu falo, não é difícil. A nossa Mishnah que fala que um anel que tem um enfeite é uma carga. A gente fala como Rabbi Nechemia, que o dominante no anel é o chotam, é o carimbo. Portanto, todo o anel é como se fosse uma base para o carimbo. E o carimbo não é um enfeite para a mulher. E é uma carga, conforme a Mishnah em Kelim, que fala que um anel que tem um carimbo é um enfeite, é como está na cama, que falou que o principal no anel é a base do anel, é a argola. Uma vez que a base do anel é o principal, a base do anel é um enfeite para a mulher, e o carimbo é secundário à argola do anel, a base do anel. Portanto, é um enfeite. Continuando, conforme Nechemia, é o principal do jugo do animal. Do ol é os lados do jugo. Se o simlonav, esses lados, são de metal, então todo esse jugo recebe impureza. Mesmo que não tenha um receptáculo, um pshuteklimateret, um bastão de metal recebe impureza. Se os lados do jugo são de madeira, então todo o jugo não recebe impureza. Isso fala Rabbi Nechemia. Bekolav alecha chal masminotav. Kolav era um tipo de triângulo que os donos das lojas colocavam as mercadorias deles na frente da loja, e tinha uns pregos que saíam de lá para pendurar os cintos, para pendurar as coisas que ele estava vendendo, e tem que ir conforme os pregos. Se os pregos são de metal, todo aquele kolav recebe impureza. Se não, se eles são de madeira, mesmo que o suporte do kolav é de metal, não recebe impureza. Besulam alecha chal shlivotav. Se tem uma escada, tem que ver os degraus da escada. Se os degraus da escada são de metal, toda a escada recebe impureza. Se são de madeira, não. Be'arsi alecha chal shalshelotav. Uma balança que tem lá pratos, então tem que ir conforme as correntes. Se as correntes são de metal, toda a balança recebe impureza. Se as correntes são de outro material, de madeira, não recebe impureza. Ou seja, a gente vê já o fundamento de Rabbi Nechemia, que a gente tem que olhar para o objeto, e a parte que se usa do objeto, na prática, esse é o principal do objeto. O anel principal é o carimbo. No jugo, o principal são os lados, que se puxa o animal com os lados do jugo. Nos suportes que os vendedores usam, então o principal são os pregos.
Na escada, o principal são os degraus. Nas balanças, o principal são as correntes que seguram os pratos. Sábios discutem com Rabbi Nechemia, falam que o principal objeto é o suporte. O suporte do anel é a argola do anel. O suporte do jugo é a parte de cima. O suporte daquele triângulo que se usava para pendurar as mercadorias é a base. Na escada, os suportes são os lados. E nas balanças, o suporte é o corpo da balança e não são as correntes. Essa discussão, conforme a Bizeira, a gente já respondeu a essa pergunta anteriormente, que um anel que tem lá um carimbo, conforme Rabbi Nechemia, o principal é o carimbo, e com relação ao enfeite da mulher, isso vai ser considerado uma carga, e não pode usar isso em Shabbat. E conforme a opinião de Hakamim, eles vão sustentar que um anel que tem lá um carimbo, o principal é a argola do anel, e uma vez que a argola do anel é um enfeite para a mulher, todo esse anel vira um enfeite para a mulher, e ela pode sair em Shabbat. Amanhã a gente vai continuar esse assunto. Baruch Adonai Leolam, amém.